culto, que o Senhor possa estar nos direcionando. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por mais um dia, ó Pai, estarmos na Tua casa. Queremos glorificar e bendizer o Teu santo nome, que o Senhor se agrade de nós. Ó Pai, abençoa cada irmão aqui presente esta noite, que o Senhor esteja nos orientando, nos direcionando, ó Pai, nos dando entendimento, ó Pai, da Tua palavra. Abençoa, ó Pai, os pedidos que nós colocaremos diante do Senhor nesta noite, que o Senhor possa estar nos atendendo, ó Pai, segundo a Tua vontade. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, as nossas faltas, e nos ajude, ó Pai, a caminhar de uma forma que agrade ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por estas bênçãos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmos, capítulo 127. Salmos 127. O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Que o Senhor possa edificar a nossa casa, para que possamos ser bem-aventurados. Que Deus possa nos abençoar através da sua palavra. Vamos cantar, irmãos, o hino 539. 539. Brilhando. E 39.
sempre brilhar por Jesus. Se esta é tua vontade, brilhando viverei, e pela tua bondade ao fim do céu irei. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Amém? Desde a igreja da Areia Branca, isso que eu me... Faz tempo, irmão Valdez? Faz muito tempo. Mas o senhor lembrou. Já tinha ouvido? Já tinha, né? Não, isso aí é conhecido. Quando eu era criança, cantava na igreja. Depois, não cantava mais. As igrejas não cantam mais o hino, né, de cantor cristão. Muito bem, que nós possamos realmente viver brilhando como o nosso Senhor Jesus, né? O Senhor, Ele é a luz do mundo e nós devemos brilhar neste mundo, irmãos. Que Deus possa abençoar, né, as nossas vidas e que nós possamos viver uma vida de luz. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. A semana passada, nós aprendemos que devemos nos alegrar, né, nas nossas tribulações, nas nossas tentações. Devemos, né, estarmos alegres quando enfrentarmos, né, provações nas nossas vidas. Capítulo 1. Isso, capítulo 1. E hoje vamos começar no verso 5. No versículo 5. Então, Tiago, ele vem ensinando aos cristãos de uma forma prática. E a partir do versículo 5, ele vai falar a respeito de nós sermos sábios. Então vamos lá, então. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pedir para o irmão Moacir, por favor, irmão Moacir, fazer uma oração para nós. Senhor nosso Deus, Pai, graças te damos, Deus, por este dia, por esta tarde, por estar aqui na tua casa, para te cultuar, Deus, por estar comunhando com a vida. Deus, porque só o Senhor é Deus, é o Senhor que pode nos dar a nossa vida de conforto, a vida com uma boa presença, com sabedoria. Deus, obrigado por essas vidas, Senhor, que estão presentes. Senhor, venha abençoar a mais irmão para que ele puder estar. Mas, Senhor, né, Deus, eu devo dar
confortar a cada um, Senhor. Que Deus, abençoe o irmão Noel, que está fazendo o trabalho, que ele fala aos nossos corações, que possamos guardar a sua palavra. Amém. Que ela seja, Deus, sabedoria para nossas mentes, Pai. Fica conosco, fala melhor aos nossos corações, não através da tua palavra. Por isso, pedindo agradecido, não que fizer Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, o versículo 5, ele diz assim, ó, se algum de vós, ele está falando da igreja, tá, irmão? Ele está falando, né, aos cristãos, aos que andavam dispersos, né? Ele começa lá falando as 12 tribos que andam dispersas. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. E aí, é claro que nós temos que pensar, né? A gente tem que conhecer o conceito correto de sabedoria. Né? O que é ser sábio? O que é uma pessoa que possui sabedoria? Como nós mostramos a nossa sabedoria às pessoas? Isso é importante. Nós conhecemos esse conceito. Porque muitas pessoas, né, são consideradas sábias, mas olhando para as Escrituras, olhando para Deus, essas pessoas não são sábias. Na verdade, a Bíblia vai chamá-las de tolos. Porque muitas pessoas que são consideradas sábias nem acreditam em Deus. Como uma pessoa que não crê no Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que se revela por meio das Escrituras, que se revela por meio da pregação do Evangelho, pode ser uma pessoa sábia, se ela não acredita em Deus, como muitos não acreditam. Então é importante que nós tenhamos esse conceito, o conceito bíblico de sabedoria. Porque é por meio das Escrituras que nós, como cristãos, devemos viver, devemos proceder. As Escrituras, ela é o nosso alicerce, a nossa base. E sabedoria, quando nós vamos lá no dicionário, ele vai dizer que é a qualidade, né, o caráter de alguém que é sábio. Mas o que é uma pessoa sábia? Aquela pessoa que sabe discernir as coisas, né, que tem bom senso. Mas quando eu vou para as Escrituras, e aí a palavra de Deus vai falar muito a respeito da sabedoria, nós temos que ir lá para o livro de Provérbios, para Salmos, nós temos que vir aqui para o livro de Tiago, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, a primeira coisa que eu posso aprender aqui é que eu preciso acreditar em Deus. E também buscar a Ele, para que Ele me dê a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto. Tá? Deixa marcado aqui o livro de Tiago, irmãos. Deixa marcado aí, tá bom? Marca aí com um papelzinho e vamos lá para Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Isso, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Eu vou ler, tá? Eu espero, não tem problema. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Olha o que o escritor aí, né, que é Salomão, ele diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, o começo, o início de alguém que tem sabedoria, irmãos, é temer a Deus. Se a pessoa não tem temor pelo Senhor Deus, se ele não conhece a Deus, se ele não crê em Deus, aos olhos do Senhor, irmãos, ele não é uma pessoa sábia. A sabedoria
Sabedoria em tudo. Mas começa temendo a Deus. Exato. Depois você vai aprender e vai agir, né, de forma que você haja temendo a Deus primeiramente. Então, o princípio da sabedoria bíblica, o princípio da sabedoria para nós como cristãos que cremos no Senhor, irmãos, é ter o temor pelo Senhor. E olha só, se você for comigo agora em Salmos, capítulo 111. Então, vamos lá para o livro de Salmos. Volta um pouquinho, né? Provérbios está antes, depois de Salmos. 111. Capítulo 111. Versículo 10 também. Ó, capítulo 111, versículo 10. É o último versículo do capítulo. 111, versículo 10. Isso, olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele repete o que está lá em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, irmãos, temer a Deus é cumprir os mandamentos, irmãos. É obedecer às coisas de Deus. É obedecer às Escrituras. Todos os mandamentos deveriam ser cumpridos à risca. Mas nós somos falhos. Mas para você ser uma pessoa sábia, tem que temer a Deus. E agora vamos voltar lá para Tiago, né? Porque o que ele está dizendo para nós lá? Tiago, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, peraí, irmãos. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida, se eu preciso tomar uma atitude, se eu estou precisando de sabedoria, de discernimento, de temor pelas coisas de Deus, para quem que eu devo pedir? Para Deus, irmãos. Peça a Deus. Dobre o seu joelho e clame ao Senhor. Senhor, eu não estou suportando essas coisas, porque ele está falando sobre tribulação, sobre tentações, sobre provações. E muitas vezes, para a gente passar por determinada situação na vida da gente, irmãos, a gente tem que ter o quê? Sabedoria. Está com falta de sabedoria? Peça a Deus. Mas olha só como que ele diz aí, ó. Peça, porém, com fé. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então é necessário ter fé, é necessário acreditar. Você tem que pedir sabedoria a Deus e tem que acreditar que Ele vai te dar sabedoria, irmãos. Não duvide. Olha, irmãos, a fé, é necessário a fé para que nós possamos agradar a Deus. É necessário crer nele. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Minha mãe sempre falava isso, que a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. O justo viverá pela fé. Tudo é possível ao que crê. Então, quando eu clamo ao Senhor, pedindo sabedoria, discernimento, para me passar por uma situação na minha vida, e a gente passa por muitas situações, o que nós temos que ter, irmãos? Temos que ter fé no Senhor e clamar a Ele para pedir sabedoria. Se você voltar um pouquinho, você está em Tiago, né? Volta 3 folhas para trás aí. Vai para Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9. O capítulo 11 de Hebreus, ele tem a galeria da fé, né? Lá no versículo 5 diz assim, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então ele foi um homem que agradou a Deus, não viu a morte, foi transladado. Ora, presta bem atenção nesse versículo aí. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, é necessário pedir algo a Deus, mas você tem que ter fé, você tem que crer. Se você está com falta de sabedoria, peça a Deus, em nada duvidando, mas peça com fé, acreditando. E aí ele continua o versículo 6 aí, ó. Vamos voltar lá para Tiago? Tiago capítulo 1, versículo 6. Estamos lá em Tiago, hein? Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então agora ele está falando a respeito daquela pessoa que fica duvidando, daquela pessoa que é inconstante, daquela pessoa que é semelhante ao mar, né? O mar é inconstante, irmãos. Bate um ventinho, já aumenta as ondas, já fica agitado. Na verdade, você não tem estabilidade no mar, né? Porque a água ela é ociosa. E ele dá o exemplo da onda, que é levada pelo vento. E aí ele fala assim, ó, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Espera aí, irmãos. Ele está falando sobre tribulação, sobre aflições, sobre tentações, sobre provações. E aí ele diz, olha, se você está faltando sabedoria, peça a Deus. Mas peça acreditando, peça com fé. Porque se você é igual uma pessoa que duvida, de ânimo dobre, e aí eu fui atrás do ânimo dobre, tá? Ânimo dobre é aquela pessoa que age de duas maneiras. Tem hora que acredita, tem hora que não acredita, acredita quando lhe é conveniente. Irmãos, tá cheio de crente assim. A pessoa fala que é cristão, mas não age como cristão. É inconstante. Uma hora tá firme na igreja. Outra hora, tô meio desanimado. Não. Tem um probleminha lá, não vou mais não. Daqui a pouco passa por uma afliçãozinha, um probleminha. Meu irmão. Aí começa a participar dos cultos, tudo certinho. Oi? Ora por mim, irmão. Ora. Eu estava falando com o Deus o seguinte, ele fala muito no médico, falou, melhor médico é Jesus Cristo. Isso, tem que acreditar, tem que ser constante. Ele sabe das nossas dores, de nossas aflições, das nossas tribulações. Mas a gente tem que se apegar a Deus, irmãos, de uma forma completa. É isso que Tiago está dizendo aqui. O homem de ânimo dobre é inconstante. Ele vai de acordo com a onda. Vai de acordo com a onda. E nós não conhecemos pessoas que são exatamente desse jeito, irmão? faz igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a onda levar. Deixa a onda levar. Não, irmãos. Nós não podemos ir na onda das pessoas. Nós temos que ter nossas próprias convicções. Eu sou cristão, acredito em Deus e na sua palavra. E acabou. Não importa o que vai acontecer. Mas você está sofrendo. Mas se Deus permitiu que eu estou sofrendo, amém. Porque
nossos olhos têm que estar na vida eterna, irmãos. E aí ele vai dizer assim, ó, não peça as coisas para Deus duvidando. Acredite. E se Deus não te ouvir naquele momento? Amém. Olha a passagem de Jó, né? Jó, pô, passou por tantas aflições, quando a mulher dele falou para ele assim, amaldiçoa logo esse Deus e morra. O que ele falou? Chamou ela de louca. Não, como uma louca, uma mulher desvairada, você está falando. Nós vamos receber o bem de Deus, não vamos receber o mal? Deus está no controle, irmãos. E nós temos que ter essa convicção. É lógico que assim, a gente está passando por um momento muito complicado por causa da pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas restrições, medo, né? Aquela ansiedade, né? E tudo. Agora com a vacina está melhorando, mas ainda não está 100%. Irmãos, Deus esteve no controle todo esse tempo, irmãos, e continua. Então, se nós vamos pedir sabedoria a Deus, devemos pedir acreditando e não viver como essa pessoa inconstante. E olha só que coisa interessante que ele diz aqui, ó, versículo 8. O homem de ânimo dobre é inconstante. Ânimo dobre, irmãos, é aquela pessoa que age de duas maneiras, tá? Mais ou menos, uma hora é, uma hora não é, uma hora acredita, uma hora não acredita. Agora olha o que ele diz aqui, em todos os seus caminhos. Então, irmãos, ele é meio assim também no casamento, no trabalho, nas suas atitudes, nas suas convicções. Aquela pessoa que é de ânimo dobre, irmãos, que é inconstante, ela é inconstante em quase tudo que ela vai fazer, irmãos. Não é aquela pessoa que você fala assim, não, eu boto a minha mão no fogo por causa dessa pessoa aí. Aí você fala, não, esse daí eu não acredito não, cara. Um dia ele está firme e forte, outro dia está lá, fraco, chorando, reclamando. Não, irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida reta, constante, tá? E aí ele continua falando no verso 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Eu estava olhando essa passagem e pensando nisso daqui, tá? Por quê, irmãos? Porque veja só, ele vai falar assim no verso 9, que o homem abatido, ele deve se gloriar na sua exaltação. E aí, talvez, assim, vamos supor que a pessoa melhorou de vida. Aí ele vai ficar feliz, contente? Não, irmãos. Ah, mas e o rico? Que de repente passou por uma dificuldade e ficou pobre. Na verdade, irmãos, olha o que diz lá em Provérbios. Vamos deixar marcado aqui Tiago e vamos lá para Provérbios capítulo 30. 30. Provérbios capítulo 30. E vamos ler o verso 8 e 9. Presta. Não, 7, 8 e 9, tá, irmãos? Olha só o que a palavra de Agur, né? Filho de Jaque. Era um sábio da época de Salomão, esse homem. Olha só o que ele diz aqui, ó. Versículo 7, tá? Capítulo 30, verso 7. Olha, ele diz assim, ó. Duas coisas te pedi, não mas negue, não me negue elas, antes que morra. Então ele pediu duas coisas. Vamos ver o que ele pediu. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Olha só o que ele está pedindo, irmãos. Já está marcado aqui. Já está marcado, né? Está marcado também. Muito bom. Esse versículo tem que ser marcado mesmo. Ó, ele pede duas coisas. Afasta de mim a vaidade, né? A palavra mentirosa. Não me dê nem pobreza, nem riqueza. Mas me mantém
naquilo que eu preciso, no meu pão de costume. E olha só o que ele diz no verso 9. Para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Olha só que coisa interessante, irmãos. Esse homem sábio aqui, né, que é o escritor de Provérbios, Agur, ele não pede nem riqueza nem pobreza, irmãos. Ele pede uma vida estável. Não há nada melhor do que você ter a sua porção. Eu não sou muito rico para me esquecer de Deus. Eu não quero esquecer de Deus. É isso que ele está falando. Porque os ricos muitas vezes ficam confiando nas suas riquezas, no seu próprio poder. Quem tem a riqueza para ficar para os outros? Né? Então, esse sábio aqui fala assim, não me dê muita riqueza, para que eu não esqueça do Senhor. Porque senão a gente começa a achar que a gente tem valor nessa vida, irmãos. Não. Provérbios de Salomão, né? É porque aqui está no livro de Provérbios, mas não foi Salomão, né? Foi Agur. É um outro sábio. Está lá no versículo 1 lá. Palavras de Agur. Está escrito aí. Então veja só. Mas também ele fala assim, também não me deixa tão pobre que tenha que roubar. Ou senão que tome o nome do Senhor em vão, ou que eu peque contra Deus. Irmãos, nem muita riqueza, nem muita pobreza. Tem que ser o que é o suficiente. Agora vamos voltar lá para Provérbios. Por quê? Ele está dizendo no verso 9, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. E aí ele faz uma comparação aqui, irmãos. Não adianta ter muito, não adianta ter pouco, porque tudo vai passar, irmãos, e rápido. Porque a nossa vida, olha lá, verso 11, Tiago 1:11. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Está vendo, irmãos? Na verdade, a nossa vida é como a erva, irmãos. É rápido, é muito rápido, irmãos. Vocês que são de mais idade aí, acima dos 80 anos. Nós estamos emprestados aqui na terra. Está emprestado, né, irmão? Pensa bem. De vez em quando vocês não lembram da infância? Da juventude? Não lembra dos pais, dos irmãos, tudo novinho, brincando, correndo atrás dos bois lá, fazendo colheita, né? Fazendo colheita. Vocês trabalharam aí na colheita, aí na roça. Na mente da gente parece que foi ontem, hoje de manhã. A vida da gente, irmãos, é como um vapor de água. Desaparece. Agora olha o que ele diz aí no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A coroa da vida, né? O prêmio, né? Coroa é prêmio, né? Quando o corredor corria lá e ganhava, né? Nos Jogos Olímpicos lá ele ganhava a coroa da vida, o prêmio. Feliz aquele que suporta a tentação, que suporta a provação, que passa por essa vida sem pecar contra o Senhor, mas amando o Senhor. Porque aquele que, né, suporta essas coisas, a quem o Senhor ama, Ele vai dar a coroa da vida, a vida eterna. Então, que nós possamos passar pelas provações, pelas tentações, né, de uma forma feliz, irmãos, sabendo de quem nós somos. Olha, irmãos, vai passar.
Às vezes você está numa situação, você fala, poxa, parece que está sem solução. Vai passar. Tudo nessa vida passa. Olha para o histórico de vida que você tem e você vai perceber que as coisas passam. E outra coisa, o tempo passa e a pessoa Nem percebe. nem percebe quando vê que está novo, ficou velho. A pessoa fala assim, não, mas isso aí é só para as pessoas de má idade. Nada. Quando a gente é bem pequenininho, a gente quer ser maiorzinho. Quando a gente chega na idade dos 8, 9 anos, você não vê a hora de chegar na adolescência. Quando chega na adolescência, você não vê a hora de chegar na juventude. E assim sucessivamente. Aí depois, quando chega a velhice, ou chega uma pessoa de mais idade, aí fala assim, nossa, como era bom ser jovem, né? Como era bom. Lembranças, se chegar. Lembranças. Irmãos, a gente tem que pensar que a vida da gente ela é feita de fases. Agora tem uma coisa, tá, irmãos? Para nós que cremos no Senhor, que temos convicção da nossa salvação, irmãos, Deus tem preparado uma vida eterna. Eterna. Lá na eternidade. Pode o Paulo fez um bom combate. Combati o bom combate, guardei a fé. Tá? Então nós temos que confiar. Exatamente, exatamente. A semana que vem, irmãos, nós vamos continuar o capítulo 1 a partir do verso 13. Tá bom? E aí nós vamos ver Tiago capítulo 1 a partir do verso 13 a semana que vem. E aí nós vamos ver, irmãos, que Tiago, ele vai descrever como é que nós muitas vezes acabamos pecando contra o Senhor, tá bom? Mas isso na semana que vem. Tá? Isso. Esse aqui não é o apóstolo, esse aqui é irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Irmãos, vamos fazer os nossos pedidos de oração? Eu gostaria de começar pedindo que os irmãos continuem orando, né, pelos nossos governantes, pelo nosso país, né, que Deus possa abençoar essa vacinação aí, que as coisas possam se normalizar o quanto antes, irmãos, tá? E que Deus possa estar confortando o coração e a família daqueles que perderam pessoas, né? Essa semana faleceu um funcionário lá da escola que a Débora estuda, né? De Covid. Tinha 53 anos. Tá? Era professor de escolinha de futebol. E ele era coordenador lá na escola. Então, assim, infelizmente, irmãos, ainda tem muitas pessoas morrendo. Então, assim, eu peço que os irmãos continuem orando, tá, irmãos? Ore realmente pelos nossos governantes, pelo nosso presidente e orem também pelas famílias, né, que têm sido atingidas. E que Deus, irmãos, continue guardando a gente, né? Porque esse senhor que morreu, né, de 53 anos, não era tão velho assim, era novo, ele tinha tomado as 2 doses da vacina. Então, assim, mesmo uma pessoa vacinada, irmãos, ainda tem perigo, tá? Né? Porque essa doença é uma doença muito nova, né? A vacina, ela ajuda o corpo a criar anticorpos, mas ela não evita a doença não, tá, irmãos? Se tiver uma pessoa doente aqui e a gente tiver contato com ela direto, pode pegar a Covid, você entendeu? E a Covid, ela não tem uma regra, né? Uma pessoa vai ruim, na outra pessoa vai mais ou menos, na outra vai melhor, entendeu? Tem gente que não tem nada, né? Talvez... Oi? Não, tem pessoas que pegam a doença, fica no estado grave, se recupera. Tem pessoas que não chegam nem a passar muito tempo, 2, 3 dias depois está morto. Meu filho teve internado 2 dias, deu alta, graças a Deus,
Tá bem, né, então? Então, assim, eu peço que os irmãos continuem orando a Deus, né? Não esqueça de orar, tá, irmãos? Orem, porque nós vamos aprender por meio do Tiago que ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, tá? Então, eu peço que os irmãos estejam orando, né, para que Deus possa continuar nos guardando, né? Guardando nossa família, as pessoas que estão perto de nós, tá bom? Irmão Valdez, seus pedidos. Meu pedido é pela minha saúde, né? Fiz um exame do quisto dentro do rim. Estou tomando remédio, vou ver isso depois. E minha esposa, né? Isso, mais juvenil. Vamos lembrar também do Nelson, a teimosia dele, é pastor, mas a gente, sei lá, como diz o livro aí, né? A sabedoria Pedir a Deus, né? é pela fé, né? Com fé. E vamos pedir pelo Nelson. O menino também andou meio ruim. O cara falou, meu pai, não se mistura depois não, porque isso veio igual uma gripe. Mas ele disse que está melhor, né? Que bom. Nós vamos orar por ele, né? Orar por ele, né? Tá bom. O juvenil de esse. Tá joia. Irmãos, eu também peço que os irmãos orem pela Dona Irene, a mãe da Alice, tá? Ela tá com câncer, né? Já faz tempo que ela faz tratamento, mas parece que agora a situação dela ficou um pouco mais crítica, porque ela tem sentido muitas dores para andar, assim, né? Então ela praticamente não está caminhando. Caminha com muita dificuldade. Quem? A mãe da Alice, lá de Caraguatatuba, a Dona Irene. Então eu peço que os irmãos orem por ela também, orem pela Alice também, né? Que ela voltou para Caraguá, agora esse final de semana, e com certeza ela vai estar lá cuidando da mãe dela, assim, entendeu? Então que Deus abençoe ela, né? Tá bom? O Lima curou o câncer, ele teve câncer, né? Esse Lima maluco que foi lá em casa, curou o câncer com babosa. O câncer dela está no osso. Curou com babosa. E ele era no intestino. No intestino? Tá bom. Irmã Nilda, seus pedidos. Agradecer a Deus por mais um dia, né? E peço para a minha saúde também, que eu moro muito bem, saúde não, bem esquisitada. Vamos orar. Para a minha família, para minhas filhas, meus netos, estão todo mundo espalhado lá para baixo, nem não tem regionais, também não tem vida aqui. Para nós assim que anda aí meio variado aí. Tá bom, muito bem. E para o nosso país, né? Nosso Pela nossa nação. o vizinho, que às vezes também tem lá o vizinho todo lá doente, lá o pessoal de equipe lá, nem vejo mais o equipe, não sei nem o que está falando mais. Porque agora com essa pandemia não pode ficar visitando as pessoas, né? Mas nem mostra que tem mais nada, não, Getúlio. Vamos orar por ele, né? Pela família dele ali, né? Muito bem. Irmão Moacir? Peço a minha saúde da Nilda, que ela tem variado esse problema. Estamos intestino, essa semana eu passei mal. Então, os 3 dias que eu não como feijão, evitar de comer comida pesada. E de um ano para outro melhorei, mas basta ver uma semana boa, uma semana melhor. Tem que fazer um exame na colonoscopia, mas o médico aconselhou que esperasse um pouco, porque o hospital estava muito com o coronavírus. Eu tenho que fazer exame para poder ver o que está me adaptando muito no intestino. E também quero pedir, pela salvação do meu filho, quero pedir para uma família. Essa família tem um colega que viajou comigo para Canal de Suez, antes a família usou muito. Ele morava lá de solteiro, ele também era. Ele ia muito para a água, para a casa dele, eu convivi muitos anos com ele. Certo. E tem um desses rapazes que ele estava com problema de bexiga, de próstata, ele também já tem quase uns 70 anos também.
para ele que existia. Aí a filha dele defendeu, porque ele estava lá, tem um AVC. Inclusive, ela estava internada, ele passou essa notícia, e ele também se internou. Ele estava a filha e o pai. Como que é o nome dele, irmão Moacir? Ailton. Aí a moça, não me lembro o nome, não. É a filha, né? É a filha. Ailton. Vamos orar por ele, né? Deus possa estar abençoando ele. Ele é convertido, irmão? Eu creio que seja. Quem que seja, né? Tá bom. Muito bem. E morar em São Pedro de Aldeia, lá na região do lado. Região dos Lagos. Marisa, tem algum pedido? Não? Tá tranquila? Débora? Continuar orando pelas provas? Tá bom. Irmão, vamos fazer uma oração, depois a gente separa? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso conosco, ó Pai. Tem nos guardado, tem nos protegido, tem protegido as pessoas que estão próximos de nós, ó Pai, nossos parentes, nossos irmãos. E eu te agradeço, ó Pai, por isso e te peço que o Senhor continue guardando cada um de nós, ó Pai. Principalmente dessa pandemia aí de coronavírus, ó Pai. Eu clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja confortando o coração das pessoas que têm perdido seus entes queridos, pessoas amigas. Pai querido, que o Senhor possa nos confortar, ó Pai. Consolar o nosso coração diante dessa tragédia que tem acontecido no mundo, ó Pai. Abençoa, ó Pai, nossos governantes, ó Pai. Presidente, governadores, prefeitos, legisladores, ó Pai. Senhor, dê sabedoria a estes homens. Também te peço, ó Pai, pelos irmãos aqui da igreja, ó Pai. Em especial pela irmã Juvenil, ó Pai. Que o Senhor abençoe a tua serva, dê saúde a ela, ó Pai. Recupera essa situação. Opera, ó Pai, poderosamente na vida dela, ó Pai. Também te peço pela mãe da Alice, que está passando por sofrimentos, a Dona Irene, ó Pai, pelo seu tratamento, pela sua vida, ó Pai. Que o Senhor abençoe ali a Alice, que ela tenha sabedoria, ó Pai, paciência para cuidar da mãe dela, e que o Senhor possa estar fortalecendo a família dela ali, ó Pai. Também te agradeço, ó Pai, pelos demais irmãos aqui presentes, por cada pedido que foi colocado diante do Senhor, que o Senhor, ó Pai, esteja nos ouvindo e cumprindo, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Perdoa, ó Pai, as nossas faltas, os nossos pecados, aumenta, ó Pai, a nossa fé em Ti. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Débora, sim, encerrar ali para mim? Irmãos, nós vamos separar, deixar as irmãs fazer as suas orações.